Então vamos lá, pessoal. Sabadão, meio-dia. Pode olhar aí. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Vamos lá, pessoal. Brincadeira à parte. O que eu gosto de fazer aqui aos finais de semana? Eu gosto de fazer replay de mercado. Então eu pego tudo que eu fiz durante a semana, apago tudo, deixo o gráfico limpinho, corto no início da semana as velas e venho estudando toda a semana. Assim eu vou corrigir erros operacionais que eu cometi. Também vou aperfeiçoar a fera machada. A gente sempre tá treinando. Fico aqui 1, 2, 3 horinhas do meu dia e faço aqui replay de mercado. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho da técnica, um pouquinho da assertividade, quantidade de gain de loss que vamos tomar aqui, pelo menos nesse vídeo. Vou ser bem fiel, tá? As entradas que eu costumo fazer. Aquilo que eu não costumo fazer, eu posso até pôr aqui para vocês como exemplo, uma entrada, mesmo que ela foi gain ou loss, mas vou falar, pessoal, eu não entraria aqui, mas vou botar para vocês verem a técnica, tá? Eu vou tentar não deixar esse vídeo com 30, 40 minutos, algo no máximo 10 minutos ou menos que isso, tá? Só para vocês aqui observarem um pouco da técnica. Lembrando uma coisa, replay de mercado no TradingView é pago, não tem na versão gratuita. Eu, para ficar mais rápido, eu boto aqui em diário. Semana começou no dia 20, eu não operei, tá? Que eu estava em viagem, só cheguei na terça-feira. Então vai ser até interessante botar na segunda-feira, porque segunda-feira eu não operei, então eu nem lembro como é que aconteceu no gráfico e tal. De terça em diante eu ainda lembro um pouco, terça, quarta, quinta e sexta eu lembro mais ou menos ali os pontos, o que aconteceu. Vai ser interessante, eu vou fazer só do dia 20, vai ser interessante. Vamos ver aqui o que eu consigo enxergar, o que eu consigo pegar aqui de padrão. Vamos aqui em replay de mercado, vamos cortar. Dia 24, 23, 22, 21, 20. Então dia 20 foi numa segunda-feira. Agora vamos aqui, M15 é onde eu gosto de marcar as minhas zonas de interesse. Marco aqui aonde tem as minhas zonas de liquidez, que sim, são zonas de interesse, e também utilizo o POI. Já expliquei para vocês em outras aulas que o POI eu utilizo para gatilho de entrada em time frame menor M5, M2 e M1, e para M15, M30, H1 eu utilizo para marcar zonas de oferta ou zonas de demanda. Demanda para compra, oferta para venda. Então eu deixo sempre em M15 e vou fazer as minhas marcações daquilo que eu enxergo, do que eu acho que é interessante marcar aqui no gráfico. Numa segunda-feira, o mercado ele fez um movimento de 1, 2, 3 para a gente achar ponto de liquidez, ou é topo duplo ou fundo duplo, né, que são fundos e topos nivelados, não é? Que a gente chama de wick low ou wick high, ou então movimentos clássico padrão que o mercado faz todo dia, que é um movimento de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, quando ele faz isso, aqui tem liquidez. Como aqui também tem, ó. 1, 2, 3. De cara, vou marcar as minhas zonas de liquidez, que seria então esse fundo. Também vou marcar esse fundo aqui também como uma área para liquidez. Aqui eu também tenho topos nivelados, então também vou marcar como liquidez. Não faço mais marcação nenhuma por enquanto, tá bem? Outra coisa que eu gosto de fazer é encontrar uma zona de demanda ou de oferta em M15, para eu marcar também uma zona de interesse, tá? Onde possa entrar força vendedora ou força compradora. Então, buscar sempre aqui perto do preço. Vamos ver aqui se eu encontro alguma coisa. Lembrando, a gente está em M15. O POI, muitas das vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar. Então, o que eu indico? Vem aqui, ó, no canto direito da tela, onde está o preço, e estica o gráfico, que assim fica mais fácil da gente observar os padrões. Outra coisa também que pode facilitar a visualização de vocês é aqui em cima, onde tem candle, a gente pode colocar aqui em linha, tá vendo? E às vezes você vai ter uma facilidade melhor de enxergar o padrão de 1, 2, 3, choque, depois quebra para baixo. Às vezes enxerga esse padrão de POI, pode facilitar. Eu continuo sempre em candle. Aqui a gente tem um POI de oferta. Ele tá justamente aqui, ó. 1, 2, 3, rasga para cima, quebrando esse topo e depois rasga para baixo. Eu vou até marcar aqui para ficar fácil a visualização. Fez o movimento de 1, 2, 3, rasgou para cima, quebrando e depois rasga novamente para baixo, nos indicando a tendência de movimento. A gente marca sempre nessa puxada que ele faz aqui para fazer o choque, que a gente marca então a nossa zona de gatilho de entrada. Pega sempre o pavio, como eu já expliquei para vocês anteriormente em outros vídeos. Para a gente comprar aqui agora, mesmo que o mercado abra aqui e fica aqui por um tempo, e ele aqui, ele apresente um gatilho de entrada para compra, eu não acho interessante a gente entrar comprado, uma vez que ainda tem essa zona de oferta aqui em M15. Então, para a gente comprar um mercado, tudo bem, pode realmente ficar aqui, aí fica aqui namorando por um período, ele tem que quebrar essa zona toda aqui e depois sim apresentar aqui pra gente então um gatilho pra gente conseguir comprar. Só assim é mais seguro. Assim que eu soltar aqui o replay de mercado, ele vai no padrão, ele vai em 10 vezes. A gente pode botar aqui em 7 vezes, 5 vezes, em uma vez, que é o normal. Mas eu vou deixar em 10 vezes para ser mais rápido, tá? E para ser bem fiel àquilo que eu faço, que realmente deixo em 10 vezes. Senão aí eu vou ficar o dia todo sentado aqui na frente do gráfico, que eu já faço todos os dias. Compensa. Então, como é que eu
faço a dinâmica aqui? Toda vez que o preço tocar nos pontos onde eu já marquei interesse, eu travo, vou em time frame menor e enxergo ali se tem ali uma oportunidade de entrada, seja para compra ou para venda. E vou ser bem fiel, tomando stop ou tomando gain. Quero ser bem fiel àquilo que realmente eu faço. Quando a gente está no ao vivo, a vela anda no padrão normal, devagarzinho, é muito mais fácil da gente identificar. Então, o que pode acontecer aqui é passar às vezes do ponto de interesse, eu ter que travar o vídeo, voltar um cadinho para trás para poder ver se eu enxerguei ali o padrão e entro, tá? Essa é a dinâmica que eu sempre fiz. Vamos soltar aqui, deixar em M15, tá? Para ser mais rápido. Ó, mercado já abriu em gap e sentiu realmente a oferta. Como tá numa zona que eu já marquei para compra, se entrar aqui força compradora, então agora eu vou deixar aqui em M5 para baixo, M5, M2, M1 para poder ver se eu enxergo aqui um gatilho de entrada, tá bem? Então vamos aqui em M2 para ver se a gente já enxerga aqui alguma coisa que possa ser interessante. Vamos partir do princípio que depois que entrou aqui nessa zona de liquidez para compra e me faça aqui um gatilho para venda. Lucas, você vende? Não, eu não vendo. Por quê? Porque eu tenho uma probabilidade muito grande de entrar força compradora, tá bem? Vamos aqui em M1. Pessoal, tô sendo bem fiel àquilo que eu faço, tá? Aos finais de semana, tá bem? Aqui em M1, eu já tenho aqui um POI. Se eu entrasse aqui, a gente teria tomado stop. Fez o movimento de 1, 2, 3, rasgou para baixo, quebrando, depois rasgou para cima. Já sabemos aqui teria sido tomado um stop, só pra gente também saber só o tamanho do stop. Eu nem vou colocar aqui no 3 para 1, né? O stop ficaria mais ou menos aqui assim. Seria um stop que é de 2 dólares, 0,01. Então, eu dificilmente entraria nessa trade, tá? Quando é stop assim muito curtinho, eu não entro. Eu entro de stop geralmente de 4, 5, 10 para cima, né? Uma vez ou outra eu entro no stop de 3, mas assim, stop assim, são movimentos muito curtinhos, eu nunca realmente não entro. Vamos botar aqui em M5 novamente e vamos continuar. Olha que padrão interessante que o gráfico fez agora. Ele me deixou um PPR, que é o nosso Fair Value Gap, né? Duplo, né? O nosso IFVG. Também já é um gatilho de entrada bom. Aqui sim é um gatilho de entrada muito forte, mais forte do que o Fair Value Gap, né? Tem aula aqui no canal para vocês assistirem vídeos passados. É aqui que a gente marca a nossa zona de IFVG, de PPR. Encostou. Vamos buscar sempre o nosso 3 para 1. O stop sempre fora da caixinha, tá vendo? O stop de 2, eu geralmente não coloco, então eu sempre gosto de botar um stop no mínimo de 3, 4, tá? Vamos botar aqui 3,5. Que é aquilo que geralmente eu gosto de utilizar. Um risco retorno de 3. Então você está apostando aqui 3 dólares e meio para ganhar 10 dólares. Então aqui já teria dado uma primeira entrada e teria já dado uma entrada de compra válida. Até agora no momento estaremos 1 a 0. Vamos ver aqui se a gente ainda encontra um POI. Tá? O mercado muitas das vezes vem, captura a liquidez, desce fazendo o SMS e pode ainda gerar sim uma boa compra. Geralmente quando faz esse padrão de SMS, que eu já expliquei também em outras aulas no canal, faz um movimento absurdo para cima, muito bom para pegar. Então vamos continuar aqui soltando. E dito e feito, olha aqui, olha o SMS aqui. Eu sei, pessoal, que assim acaba sendo muito rápido, mas aqui a gente já tem um SMS e me deixou um POI em M2. E geralmente aqui é muito assertivo, é mais assertivo do que já é a técnica quando me faz o SMS e vai a favor do movimento. E olha aqui, um POI fez um movimento de 1, 2, 3, quebrou, depois rasgou para cima. Vamos marcar mais uma compra, vamos buscar então o nosso 3 para 1. E se o mercado realmente fizer aqui o 3 para 1, ele já vai entrar em outra zona de interesse nossa para entrar força vendedora, se assim acontecer. Então tá aqui um stopzinho de 7, isso sim é um trade que realmente eu tenho muito costume de fazer, um stop desse tamanho, tá? Um stopzinho de 7, vamos lá ver se foi gain ou se foi loss. Espetáculo, mais uma trade vencedora. Nessa primeira aqui, nós apostaríamos 3 dólares e meio para ganhar 10 dólares. Pode ver que o movimento ainda, né? Se tivesse segurado, então seria um movimento aqui espetacular. Olha quantos pontos fez, 3.500 pontos. Já pode até fechar o computador e ir dormir, passar o resto do dia sem fazer nada. Então aqui 10 dólares, aqui 23 dólares e entrou aonde? Numa zona de liquidez. Lembrando, aqui eu tenho então, né, uma liquidez interna e uma liquidez externa. Eu sempre procuro liquidez externa do que interna. Só que às vezes o cenário está tão bom e o mercado já dá a configuração que ele aqui mesmo ele já pode descer. Então ele já entrou na zona de liquidez, tá? O que eu vou olhar aqui agora? Vou olhar venda. Agora eu vou procurar que entre força vendedora e vamos ver. Vamos aqui olhar se já aconteceu aqui alguma coisa. O mercado aqui está meio que numa distribuição. Eu só vou olhar a compra aqui agora se o preço ficar aqui em cima, se arrastando por um tempo aqui. Aí entra aquele princípio de aceitação e aí sim eu vou olhar compra. Ou então também posso botar ali M15, em H1 não, mas em M15 ou M5 ainda para ver se eu ainda vejo um POI de demanda, tá? Para compra. Aí eu marco e vejo se vai respeitar, dou uma entrada de compra. Se não respeitar e romper para baixo, eu continuo olhando só para venda e fico priorizando
priorizando aqui, né, um POI, que é o gatilho mais assertivo, que a gente usa no nosso operacional para poder vender. Então aqui em M1, não tá vendo nada de interessante ainda. Ó, aqui tem. Entrou lá, ok, entrou na nossa zona, movimento de 1, 2, 3, rasgou e rompeu. E aqui a gente teria tomado um stop. Chegamos daqui, um movimento, marcamos sempre também, priorizamos sempre o pavio. Tá em M1, o stop vai ser muito curtinho, não teria entrada aqui ainda agora. Ou então, para eu entrar numa operação dessa, geralmente eu gosto de botar o stop um pouco maior, pelo menos aqui em 3,5 ou 4, buscando o nosso 3 para 1. Isso aqui sim seria uma operação que eu teria entrado e teria tomado stop. Teria tomado aí 3 dólares e pronto, vamos botar aí, tá em 3,75, vou arredondar para 4. Teria tomado aí um stopzinho de 4. Ó. Aqui seria tomado um stop de 4, então aqui eu já teria dado. Essa aqui eu não teria entrado, realmente não entraria aqui, mas aqui uma, duas, então eu tenho duas gain e um stop até agora, tá? É muito comum do mercado realmente fazer aqui um POI para indicar venda, ser rompido e depois fazer um POI novamente. Vamos ver se isso vai acontecer e vou soltar um pouco o gráfico. Aqui o gráfico despencou, normal quando a gente bota esses padrões assim, porque o movimento é muito rápido. Agora é aquilo que eu disse no início do vídeo, eu vou retornar aqui em M5, M2 ou M1 para poder ver se me deixou aqui um padrão. Aqui em M5 ele até me deixou um POI um pouco feio, padrões aqui, o esquenta muito curtinho, eu vou esticar, quase não foi rompido, fez um movimento de 1, 2, 3. Pode ver que foi muito sutil, depois quebrou e jogou. Nós marcaríamos novamente aqui nessa puxada que ele faz para baixo. Um stopzinho de 5, é um stop melhor. Vamos ver se o mercado aqui daria ganho. Aqui já teria dado gain, mais 16 dólares em 0,01. Então a gente tem 4 entradas, 3 ganho e 1 loss. Aqui agora são o quê? 7h35 da manhã, então tudo que isso está acontecendo aqui é na sessão asiática. Aí Londres abriu, tabela aqui 8,4, 8,2, 8 horas. Então foi aqui que Londres abriu. Vou deixar marcado aqui só para vocês verem. Então aqui a Ásia abriu, estamos perto da abertura de Nova York. Ásia, Londres, e a partir desse momento Londres, Nova York estão operando juntos. É o momento onde a gente tem maior movimentação, maior liquidez. Uma coisa que é interessante sim fazer, o fundo da sessão, porque o topo da sessão Londres já foi buscar. Sessão asiática, o topo dela foi aqui, ó, e Londres já buscou. Então o que eu vou fazer então para Nova York? Nova York pode vir querer buscar o topo de Londres, porque o institucional, pessoal, eles olham o que? Olham o que o banco está fazendo. Então o que os bancos asiáticos fizeram? Onde eles acumularam aqui muitas compras, onde deixaram aqui liquidez. Então é isso que os outros bancos dos outros países, quando abrem o mercado, as corretoras, elas vão olhar. Tá? Aonde tem aqui, né, a concentração aqui de liquidez. Nova York, no caso, entra. Vamos continuar olhando. Esse meu PPR aqui embaixo ainda não foi testado, então se por acaso acontecer de vir testar aqui, assim que encostar aqui, por já ter alongado bastante o movimento do mercado, eu não compro só por encostar, tá? Muitas das vezes vai acontecer. Vocês vão ver muitas vezes acontecer isso. O mercado vem, só encosta aqui, já deixa um pavio inferior enorme e nunca mais testa, não dá gatilho, não dá nada e vai embora. Acontece. Mas eu vou sempre priorizar aqui, encosta aqui e me deixa um POI, um choque, um IFVG, enfim, o que for em termos de gatilho. Um movimento sempre de 3 para 1. Recomendo que vocês treinem, façam replay de mercado. Posso depois, deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se existe uma outra plataforma sem ser o TradingView que possa fazer replay de mercado sem precisar pagar. Eu pesquiso aqui, respondo para vocês. Compartilha esse vídeo, clique em gostei, tá? Ajuda a divulgar aí o nosso trabalho. E vamos em frente, pessoal. Vamos achar aqui agora mais uma oportunidade de entrada. Então aqui, ó, com Nova York entrando, vamos ver aqui. Eu tenho aqui essa liquidez aqui, esse PPR aqui embaixo. Estou começando a ter fundos nivelados aqui, então o mercado pode vir buscar aqui esse fundo. Eu ainda, se buscar o fundo, né, eu vou priorizar o PPR, né, vou priorizar o FVG porque está muito próximo. O mercado também pode romper e limpar essa liquidez toda aqui embaixo acumulada, que foi da abertura de Ásia, que assim ele já limpa toda a liquidez. Então, do jeito que ele está aqui, ele pode vir aqui embaixo, ó, limpa toda essa liquidez aqui deixada por Ásia, depois continuar subindo. Vamos continuar aqui. Fez um movimento de 1, 2, 3, ok, lateralizou. Puxou aqui um movimento de POI em M5, então vou deixar essa zona aqui marcada. Venda agora aqui nesse momento só se romper, criar um outro gatilho aqui. Então geralmente o que eu gosto de fazer quando acontece isso? Eu venho aqui, mercado, ele tem que romper essa zona de demanda, aí sobe para aqui e depois aqui ele me faz então um POI. Aí aqui sim eu abro uma posição de venda. Vamos lá ver se a gente encontra aqui algum gatilho. Opa, foi lá na máxima de Londres, Nova York. Onde eu vou fazer minha marcação aqui agora? Eu vou tirar isso daqui para não ficar muito confuso e vou marcar aqui agora como uma zona de liquidez, tá? O mercado pode visitar aqui e continuar subindo. Aqui continua esses fundos aqui, ó, vai fazendo muitos fundos nivelados, tem aqui. Vamos lá ver se a gente abre aqui uma vendinha, ó, visitando. Lá na abertura de Ásia, quando a gente iniciou o vídeo, eu marquei essa zona aqui de liquidez e agora tem aqui. Então eu vou tirar a máxima de Londres, porque já não faz mais sentido uma vez agora que eu tenho bastante topo nivelado. Vamos ver aqui se vai entrar força vendedora.
Então foi lá, visitou bem, em M5 ó, visitou cheio, em M15 às vezes nem aparece, ó, M15 espetáculo. E é exatamente isso aqui que a gente quer ver numa captura de liquidez. Velas em M5, M15, ó, cheia, apresentando bastante força. Então, pessoal, mostrar para vocês um pouquinho da rotina, um pouquinho do dia a dia do que é um final de semana, sábado, agora 1h16, já tô aqui para vocês há mais de 1 hora gravando. Então valoriza esse trabalho, valoriza esse conteúdo. Vamos para frente, pessoal. Vamos para cima. Conte comigo na sua formação profissional como trader dentro desse mercado, tá? Grande abraço a todos.